Bem-vindos à aula bônus, a aula de tira dúvida do curso de cromatografia. Aqui terão alunos tanto de cromatografia do primeiro curso, conceitos básicos, quanto do curso de preparo de amostras. Então, eu estou aqui verificando a imagem e o som, se está todo mundo me ouvindo, se está todo mundo me vendo dentro da tela. E aí, conforme vocês... Eu estou com uma equipe aqui me ajudando, quero agradecer a Camila, a Rosária e ao João, que estão no feedback aqui, estão na coordenação aqui, aceitando as pessoas para entrarem nas salas, tá bom? E olhar o chat. Então, conforme vocês forem entrando, a Rosária vai desligar o fone, desligar a câmera de vocês, para ficar mais dinâmica a aula e não ter interferência externa, tá bom? E aí vocês podem se comunicar através do chat, o João vai ficar olhando o chat se tiver alguma pergunta, tá bom? A maioria das perguntas eu enviei um formulário para vocês, aí selecionamos algumas perguntas para serem respondidas aqui durante a aula. Se der tempo, eu respondo as perguntas do chat, mas eu acho que já vai ter 1 hora, eu pretendo fazer 1 hora de aula, com o início, a parte de cromatografia e conceitos básicos, que a gente dividiu a equipe, e as perguntas, então a equipe respondeu uma parte. O início da aula aqui vai ser de conceitos básicos e o final vai ser a parte de preparo de amostras, as perguntas, as respostas às perguntas que foram relacionadas ao preparo de amostra, tá bom? Então, vocês podem fazer algumas perguntas pelo chat, se ficou alguma dúvida, e eu vou gravar essa aula e editar posteriormente e colocar no final dos cursos. Então, se vocês perderam ou quiserem rever essa aula, eu vou colocar lá na plataforma tanto os slides quanto essa gravação vai ficar disponível na plataforma dos cursos, tá? Eu vou dividir a parte que é de cromatografia e conceitos básicos e a parte do curso de preparo de amostras. E aí vai ficar, vou levar um tempo ainda para editar e colocar lá, tá bom? Então, quero agradecer também a equipe que ajudou a preparar, né, os cursos. A Mona Lisa está aqui comigo, as outras quero agradecer muito, que ela ajudou nos 2 cursos, tanto no Conceitos Básicos quanto no de Preparo de Amostras. A Mariana, a Paola e a Jeane não puderam estar presentes aqui, mas elas ajudaram a responder as perguntas que foram feitas com relação, principalmente, ao preparo de amostras, tá bom? Então, aqui tem a colaboração de todo mundo que está do CTA, da equipe, tá bom? Então, eu estou esperando ver se mais alguém entra, já deu 5 minutos de aula, não sei se vai mais pessoas entrarem. Eu acho que eu já posso começar a apresentação. Então, bem-vindo a todos os alunos dos cursos de cromatografia que estão aqui para tirar as dúvidas. As primeiras dúvidas serão relacionadas ao curso de cromatografia e conceitos básicos e a segunda parte vai ser relacionada ao curso de preparo de amostras. Então, com relação ao curso cromatografia e conceitos básicos, a equipe toda participou para responder e organizar essa aula, tá
bom? Quero agradecer a todos. A Ana Lisa, que está aqui presente comigo, a Mariana, a Paola e a Jeane, que também contribuíram. Então, vamos lá. A primeira pergunta é sobre quais são as áreas que pode ser utilizado esse curso, né? Qual a importância do curso, na verdade. Então, a abrangência, né? Então, esse certificado, você pode ir no seu currículo e pleitear para algumas áreas de trabalho. Na verdade, todas as áreas que podem serem aplicadas à cromatografia. A maioria dos laboratórios de análise de química usa a cromatografia como ferramenta de trabalho. Laboratórios de química, farmacêutica, análise de alimentos, controle de qualidades, tanto em indústria quanto em pesquisas, utilizam a cromatografia para análise de muitas coisas. Qual a importância na cromatografia de análise de alimentos? Como quem assistiu o curso de preparo de amostra percebeu que a maioria dos nossos exemplos foi com relação à análise de alimentos, que a nossa expertise aqui da Embrapa Agroindústria de Alimentos, onde a gente trabalha, e a gente trabalha basicamente com isso. Por isso, todos os exemplos foram voltados para essa área. Então, nós fazemos análise aqui de muitas coisas, de carboidratos, de proteínas, de lipídios e aditivos, resíduos de pode ser utilizado também a cromatografia em resíduos de fármacos, resíduos de agrotóxicos, resíduos de embalagem em alimentos, né? E resíduos, tanto resíduos químicos como biológicos, como micotoxinas. Tá bom? Os inúmeros compostos bioativos, né, que a gente analisa, né? Corantes. Vitaminas, né, corantes, diversas classes químicas. Então, só nessa parte de alimentos aqui que a gente trabalha já tem um universo, né, de analíticos. Só em matrizes alimentícias. Outra pergunta foi qual a diferença prática entre cromatografia gasosa e cromatografia líquida e em quais situações cada uma deve ser utilizada. Então, a cromatografia gasosa utiliza um gás como fase móvel, enquanto a cromatografia líquida é um líquido que é utilizado como solvente da fase móvel, né? Ambas utilizam colunas próprias e específicas, né, com fases estacionárias específicas também de cada um. São duas técnicas analíticas distintas e a escolha de uma ou outra tem a ver com a natureza química do analito e o que se deseja analisar ou quantificar, tá? No material do curso estão bem explicadas as diferenças de uma técnica e outra. Sugerimos fazer uma releitura do material. Então, a classificação da cromatografia, ela pode ser pela técnica, se planar ou em coluna, no caso, a cromatografia em placa, ou a cromatografia em coluna, e principalmente com relação à fase móvel. Pode ser líquida, pode ser um gás, ou pode ser um fluido supercrítico. O que é o fluido supercrítico? É um gás comprimido a tal pressão e temperatura e às vezes se comporta, que é a fase móvel, às vezes se comporta como gás, outras vezes como líquido, dependendo das condições de análise. Isso. E em relação à fase estacionária, você tem vários tipos, e aí você vai definir finalmente qual é o tipo de cromatografia utilizada. Isso foi colocado já no curso, eu não vou me prender nesse slide. Tá? Então, quando que você utiliza a cromatografia gasosa? Quando você precisa o quê? Saber qual o analito. O que você quer analisar? Principalmente substâncias voláteis com ponto de ebulição até 350 graus
e de pesos moleculares menores que 500 Daltons. Nem todos, além disso, essas substâncias, né, devem ser termicamente estáveis nas condições de trabalho. Por exemplo, açúcar degrada, e açúcar e gorduras podem degradar a essas temperaturas elevadas que são usadas na cromatografia gasosa. Então, mas eles podem ser analisados porque esses compostos podem produzir derivados volatilizáveis que não vão se degradar a essa temperatura. Então, açúcares e gorduras, a gente pode fazer uma reação química, quer dizer, derivatizar e formar esses compostos gerados, essas substâncias geradas, podem ser detectados por cromatografia gasosa. Tá bom? As fases móveis da cromatografia gasosa são geralmente um gás hidrogênio, nitrogênio, hélio e argônio. E no fluido supercrítico, geralmente é o CO2 que é utilizado. Na cromatografia líquida, são solventes, né? Então, aqui você tem a ordem de polaridade dos solventes. Então, você tem a água, é o solvente mais polar, e vai descendo até o hexano, tá bom? Então, você pode tanto ter um solvente puro, como ter, a maioria das vezes, uma mistura de solventes. E tem que ser uma mistura homogênea. Então, você não vai preparar uma mistura com água e hexano, que são duas fases, vai formar duas fases. Você tem que formar uma mistura homogênea. Quando você prepara uma mistura, essa mistura homogênea, e a concentração no começo da cromatografia é a mesma do final da cromatografia, por exemplo, você faz uma mistura de água e metanol, uma mistura de água e metanol a 30%, do começo até o final da cromatografia constante, você tem uma cromatografia isocrática. Quando você mistura, modifica a concentração do solvente durante a corrida, por exemplo, você inicia com 10% de metanol e termina a cromatografia com 70% de metanol, você vai fazer uma cromatografia em gradiente, certo? A gente fala que a gente vai aumentando a força do solvente para fazer a eluição das substâncias, dos compostos que estão naquela mistura, de acordo com a solubilidade delas, mais em água, a polaridade delas, mais em água ou mais em metanol. Você vai arrastando, então, os componentes da mistura pela coluna, através da coluna. Vamos lá. Então, você tem aqui a cromatografia gasosa e a cromatografia líquida. Elas não são competitivas, são duas técnicas que se complementam e analisam diferentes tipos de amostra, né? Então, a característica de ambos os métodos, elas são eficientes, altamente seletivas e amplamente aplicadas. Necessitam de pequena quantidade de amostra, podem ser não destrutivas da amostra, dependendo do detector que você utiliza, você pode coletar essas amostras no final da coluna, ou não, depende do detector. Provavelmente, e elas são adaptáveis a análises qualitativas ou quantitativas. Depende do seu foco de interesse. Aqui eu tenho um quadro bem interessante que mostra que, de acordo com a volatilidade e a polaridade do seu analito, você pode usar a cromatografia gasosa ou a cromatografia líquida. Se é muito volátil, como hidrocarbonetos, óleos essenciais, derivados de açúcares, ácidos graxos, você pode analisar a cromatografia gasosa, porque são substâncias mais voláteis e com polaridade, são hidrofóbicas, né? São hidrofóbicas. Quando é uma substância hidrofílica, quer dizer, mais solúvel em água,
como íons inorgânicos, açúcares, enzimas e outras substâncias, você prefere analisar essas substâncias por cromatografia líquida. Então, aqui tem um quadro bastante interessante, né? Então, açúcares você pode analisar. Ele simplesmente fazer uma diluição e filtração e injetar por cromatografia líquida, ou você faz uma derivatização e analisa por cromatografia gasosa. Tem vários flavonoides, antioxidantes, você geralmente analisa por cromatografia líquida. Isso vai depender o quê? Da polaridade, da estabilidade dessas substâncias, se são voláteis ou não, se são hidrofílicas ou hidrofóbicas, tá? Então, as vantagens da cromatografia gasosa: resolução incomparável com colunas capilares. Você pode analisar centenas de substâncias na mesma corrida por cromatografia gasosa. Tem vários tipos. E é muito mais fácil a interface com um detector de espectrometria de massa. Então, quando você faz esse tipo de análise, você consegue reproduzir muito bem as condições e comparar com outros cromatogramas de outros laboratórios. As vantagens disso não acontece com a cromatografia líquida. Quando você acopla, no caso de espectrometria de massa, é muito difícil você comparar exatamente o tempo de retenção dos cromatogramas, da cromatografia líquida, de um laboratório para o outro. Você geralmente precisa de um padrão que confirme aquele tempo de retenção. Vantagem. A quebra também, né? É muito difícil você reproduzir as condições, no caso da espectrometria de massas acoplado à cromatografia líquida, um pouco mais complexo do que na cromatografia gasosa. Então, dificilmente a gente vai ter o mesmo perfil, né, de fragmentação, intensidades e tal, vai repetir de um laboratório para o outro. Provavelmente as condições a gente não consegue Produzir. E as vantagens da cromatografia: pode preparar compostos não voláteis e termicamente instáveis, pode ser aplicada de forma geral a íons inorgânicos, boa capacidade preparativa, quer dizer, você pode injetar uma amostra com uma quantidade grande de amostra e recuperar no final as substâncias separadas e puras, praticamente puras no final. Tem uma mecanização de coleta, com a mecanização de coleta de amostras, você recolhe esses picos, né, no final da corrida. Possui maior variedade de fase estacionária, que atuam por diferentes mecanismos de separação. Pode ser troca, a gente viu isso durante o curso. Pode ser troca iônica, pode ser monofinidade. 90% é cromatografia de fase reversa, mas você tem muitas variedades e possibilidades de mudar a fase estacionária, possibilidade de alterar a fase móvel. E isso você pode modificar. Cada corrida você pode, cada análise você pode modificar na cromatografia líquida para você conseguir separar e conseguir um pico mais definido. Raramente necessita de derivatização, porque a cromatografia gasosa, às vezes, se não for volátil, você precisa derivatizar, e determinação de moléculas de ampla faixa de massa molecular. Quer dizer, você pode analisar até proteínas, se você usar cromatografia com a fase estacionária sendo gel, você pode usar até polímeros, peptídeos, né? E outros polímeros sintéticos também, se você pode ser analisado por cromatografia líquida, que
não acontece na cromatografia gasosa. Então, aqui você tem as aplicações da cromatografia líquida, né? Várias substâncias, desde proteínas, compostos iônicos, metálions, cátions, explosivos, pode usar na indústria farmacêutica, pigmento de plantas. Já as substâncias não analisáveis por cromatografia gasosa são os compostos iônicos, que só podem ser por cromatografia líquida, sais iônicos e sais orgânicos, aminoácidos puros, quer dizer, você tem que derivatizar para analisar por cromatografia gasosa, substâncias polares com alto peso molecular, polímeros, substâncias termicamente instáveis, corantes, salinos. Então, isso não pode ser analisado por cromatografia gasosa, só por cromatografia líquida. Então, a cromatografia, você tem basicamente a interação do soluto, da substância que você precisa analisar, com a interação com a fase móvel e com a fase estacionária. Na cromatografia líquida, você tem a fase móvel, você utiliza gradiente, e na cromatografia gasosa você usa uma rampa de temperatura. Tá? Essas interações são muito importantes. A interação entre fase móvel e soluto não tem muita importância na cromatografia gasosa, porque geralmente é um gás inerte. Já na cromatografia líquida, ela é muito importante. E é importante frisar que a fase móvel, se você usa gradiente, o seu soluto tem que ser solúvel em todas as concentrações utilizadas na cromatografia. Se você começa a cromatografia com 10% de metanol e termina com 70% de metanol, você tem que ter certeza que seu soluto, a sua mistura, não vai precipitar dentro da coluna se você modificar essa fase móvel. Então, ela tem que ter certeza disso, que ela vai ser solúvel em todas as concentrações que você usar. Então, como a escolha da fase estacionária e da fase móvel influencia diretamente na separação e na qualidade dos resultados da cromatografia. Então, a fase estacionária na cromatografia líquida de fase reversa é oposta à polaridade do analito. Por exemplo, se o analito for uma substância polar, a fase estacionária deve ser apolar. A composição da fase móvel é a que vai determinar o tempo de retenção e a separação, se houver mais de um analito. Então, você vai modificar essa fase móvel para você colocar ela mais forte ou menos forte, quer dizer, mais polar ou menos polar, para você conseguir atingir aqueles parâmetros que a gente identificou de retenção, e conseguir separar os picos um do outro. A escolha da fase móvel deve ser a que solubiliza completamente a amostra a ser analisada, como eu já falei. Na cromatografia gasosa, a fase móvel é inerte, é um gás, né? A fase estacionária deve ser escolhida de acordo com a natureza química do analito, e a separação ocorrerá através da variação da temperatura, das rampas de temperatura. Quais são os principais cuidados do preparo da amostra para evitar contaminação ou perda do analito antes da análise cromatográfica? Então, isso está uma mistura entre o preparo de amostra e o primeiro, né? Para verificar se houve perda durante o preparo da amostra, sempre precisamos avaliar a recuperação do método. Sempre fazer um paralelo, correr junto, uma amostra fortificada com uma concentração conhecida do analito e, quando possível, ter uma amostra que não tenha um analito que se pretende analisar. Às vezes, isso não é possível. Então, a gente analisa esse branco com uma concentração menor do analito que a gente precisa analisar. Para evitar a contaminação cruzada, quer dizer que uma amostra contamina
uma amostra que a gente esteja preparando contamine a outra, além da vidraria, que deve ser bem lavada ou descartada, também devemos tomar cuidado na hora da análise para não usar o mesmo material nas etiquetas diferentes. Então, você vai modificando, tomando todos esses cuidados. E aí, quando você corre um branco e entre uma amostra e outra, você vê se vai ter alguma raste, se tem alguma contaminação nessa amostra branca. E é muito importante fazer também essa amostra fortificada para você saber se você está recuperando, se o processo de extração e quantificação você está recuperando a concentração que você desejada no seu analito, sua quantificação está correta. Outra pergunta é, na prática, ao trabalhar com cromatografia em camada delgada e cromatografia líquida, como interpretar corretamente o fator de retenção e ajustar os parâmetros da fase móvel para separar os compostos que têm as características clínicas muito próximas. Na cromatografia em camada delgada, devemos experimentar a concentração da mistura de solventes e das substâncias de interesse, para que as substâncias de interesse fiquem no meio da placa, com um fator de retenção próximo de 0,5. Na cromatografia em camada delgada, geralmente a fase estacionária da placa é polar, aluminosílica. Se o analitos de interesse ficar no spot, quer dizer, na parte onde a gente aplicou a amostra, mudamos a fase móvel para um solvente mais forte, mais polar, para que ela elua durante a corrida. Se no caso for carreado pela fase móvel para o from, até a margem superior do solvente, devemos diminuir a força da fase móvel, de acordo com aquela polaridade que a gente viu lá no começo das fases, dos solventes que eu mostrei aqui, né? Ou seja, colocar uma mistura menos polar. Então, aquela tabela de concentração de solvente, você vai ter um solvente mais forte, mais fraco, e você vai alterar essas concentrações durante a corrida para você otimizar isso. Considerando os fundamentos históricos e os princípios de separação da cromatografia, como escolher na prática a combinação da fase móvel e da fase estacionária para uma amostra específica e quais critérios garantem uma separação eficiente no laboratório. Então, aqui é mais relacionado à cromatografia líquida, né? A fase móvel deve solubilizar o analito em todas as concentrações utilizadas para que o analito não se torne insolúvel e entupa a coluna. Em geral, estamos analisando uma substância polar, e a fase móvel deve ser polar, e a fase estacionária apolar. Se estamos analisando substâncias apolares, a fase móvel deverá ser apolar e a fase estacionária polar. A maioria das substâncias orgânicas tem polaridade intermediária. Logo, devemos escolher um solvente ou mistura de solventes que sejam compatíveis com a amostra e com uma boa resolução no cromatográfico. Não deu para explicar muito bem isso no conceitos básicos. Nós estamos preparando um curso avançado que podemos explicar isso com mais detalhes e dar outros exemplos, tá bom? Uma questão aqui também, que a preocupação também deve ser que nenhum analito fique retido na coluna, né? Então, a fase móvel, a composição da fase móvel que você escolher, ao final da corrida, você tem que ter certeza que tudo eluiu, não ficou nada preso na coluna, não ficou nada retido na coluna, né? Então, a escolha da composição, né, da fase móvel, ela deve garantir isso. Então, você tem que ter certeza da solubilidade dos analitos ao longo da corrida cromatográfica
E você também tem que ter certeza que todos os analitos saíram da coluna, senão você acaba sujando a sua coluna e ele vai sair em algum momento em outra análise, vai estragar, né, a próxima análise na hora que ele sair. Então, a preocupação é essa. Agora, como escolher é uma pergunta mais específica para um nível mais avançado, né? Porque existem outras técnicas mais avançadas para a gente desenvolver, né, um método de análise, né? Essa composição aí. Tem outras questões aí que tem que ser mais explicitadas, que eu acho que não cabe, né, no curso básico.